Olá, então, voltamos para a segunda parte da aula, para o exercício 3. Vamos resolver aqui o exercício 3. É um exercício, outra vez, com funções exponenciais, que envolve o teorema de Bolzano aqui na primeira linha. Aqui um exercício típico de derivar, de determinar os zeros e fazer um quadro de monotonia. E aqui uma que envolve assíntotas. Então, vai envolver aqui um limite notável. Diz o seguinte, considera a função h de domínio R definida por h de x igual a x ao quadrado é levantada 3 menos x ao quadrado. Seja k um número real positivo, tal que ln de k é inferior a 2. Bem? Portanto, ln de k é inferior a 2. Mostre que a equação h de x igual a x mais k, eu já estava a passar o x para aquele lado, é possível naquele intervalo, ou seja, de menos 1 a 0. Bom, como é que nós podemos fazer isto? A primeira coisa que nós devemos fazer é transformar isto, né? Este x que aqui está, este x, não pode estar aqui, tem de estar do outro lado, do lado direito tem de estar uma constante, e é isso que eu vou fazer. Portanto, eu vou aqui definir uma nova função. 3.1, esta equação aqui é equivalente a ter esta, menos x igual a k. Claro que podiam passar o k para aquele lado, também, e ver se viam se a nova função tinha zeros. Eu normalmente não faço isso. Quando tenho ali uma constante, deixo estar. Mas se calhar até vou fazer isto neste caso. Se calhar vocês, a maioria de vocês está habituado a fazer dessa forma. Ou seja, passa tudo para este lado e chama isto tudo uma nova função. B, ou f, ou o que for, não é? Portanto, e vão verificar se esta função tem zeros. Portanto, seja g definida em, neste caso, só nos interessa de menos 1 a 0 por g de x igual a h de x menos este k. Neste caso será então x quadrado é levantado a 3 menos x quadrado vezes menos x menos k. E vejamos que g tem pelo menos um 0 em menos 1, 0. Os exercícios que envolvem o teorema de Bolzano são, na minha perspectiva, os mais chatos de todos. Temos que escrever muita coisa, dizer muita coisa e pronto. E às vezes só para dizer que tem ali uma solução. Mas pronto, é o que temos, é o que temos que fazer. São chatos, mas também às vezes são muito... muitas vezes são muito bonitos para ver ali se uma coisa é maior do que outra, se é menor, acaba por serem exercícios bonitos. Mas esta primeira parte é sempre um bocadinho mais chata. Então, esta função aqui é contínua. Porquê? Porque é a composta, temos aqui um E levantado a 3x menos 3 menos x ao quadrado, é composta ao produto e a diferença entre funções contínuas no seu domínio. Tá? Neste caso, funções exponenciais e funções logarítmicas. É a primeira coisa que devem dizer, não podem esquecer de dizer isso, até porque dizer isso dá logo pontos. Bem, portanto, dizer que a função é contínua, basta às vezes referir que ela é contínua, não é preciso escrever aquilo tudo que eu vou escrever agora. Bem, às vezes basta referir a continuidade naquele intervalo e batemos logo 2 ou 3 pontos. Tá bem? Portanto, é importante escrever tudo. No exame é sempre importante escrever tudo o que nós achamos que está correto. Tá bem? O pior que pode acontecer é não estar correto e terem 0 na mesma. Portanto, mas escrevam se acham que vale a pena, escrevam. Tá bem? Portanto, G é contínua em menos 1, 0, pois é a composição. A composição, lá está, porque é levantada 3x, ou seja, se quiserem, é composta desta função com esta, tá bem? Ou
Sim? Se chamarem esta uma função I, isto é uma função J, isto é o I após J de X, não é? Certo? No lugar do X eu vou meter este. Sim? Portanto, é a composição, o produto e a diferença entre funções contínuas no seu domínio. Estamos aqui a falar de funções exponenciais. Exponenciais e polinomiais. Bem? Depois, vamos então calcular o G de menos 1 e o G de 0. E a partir daí nós deveremos conseguir provar que esta função G tem pelo menos um zero, e se tem pelo menos um zero, a equação é possível. Nós já escrevemos aqui que esta equação é equivalente a esta, e portanto, se eu mostrar que esta tem um zero, estou a mostrar que esta tem uma solução e, portanto, que esta é possível. Sim? Então, é isso que nós vamos fazer. Vamos calcular o G de menos 1. Portanto, o G de menos 1 é, então, menos 1 quadrado, é elevado a 3 menos 1 quadrado, menos 1 menos k. Isto dá, então, menos 1 ao quadrado é 1, aqui 1, portanto isto fica 1 vezes E elevado a 3 menos 1, mais 1 menos k, que dá E ao quadrado menos 1 menos k. Certo? Bom, será que isto é positivo? Será que isto é negativo? Temos de ver aqui com o ln de k, não é? Primeiro eu sei que o k é um número real positivo, não é? E sei que ln de k, certo? Nós sabemos que ln de k é inferior a 2, certo? Ora, se o ln de k é inferior a 2, o 2 pode ser escrito como ln de e quadrado, ou seja, o ln de k é inferior a ln de e ao quadrado. Ou seja, o k, como uma função exponencial, como uma função logarítmica de base é crescente, não é? O k é inferior a e ao quadrado. E nós sabemos que ele é também positivo, não é? Maior do que 0. Portanto, o e ao quadrado é de certeza maior do que k. Não há dúvidas disso, certo? Portanto, o que nós sabemos aqui é que daqui sai que e ao quadrado é maior do que k. Certo? Quer dizer que e ao quadrado menos k é maior do que 0. De certeza absoluta, não é? Eu aqui não me enganei, nem nada. Não, acho que não. Está tudo certo. Não? Ah, enganei-me. Enganei-me. Aqui. Aqui é mais 1. Eu tenho ali o menos 1, não é? Aqui é mais 1. Ok. Portanto, este é maior do que 0. Sim? E se eu somar aqui 1, reparem que eu aqui não escrevi, mas podia ter escrito isto desta maneira aqui. A mesma coisa. Tá bem? Portanto, se este é maior do que 0, se eu somar 1, é levantado a 2 menos k mais 1, é superior a 1. Certo? Portanto, daqui sai que k é menor do que e ao quadrado, ou seja, e ao quadrado é maior do que k. Se eu passar o k para este lado, e ao quadrado menos k é maior do que 0. Não é? Se eu somar 1 em ambos os lados, se eu somar 1 deste lado e somar 1 deste lado, fico com isto. Mas isto que está aqui, não é precisamente o G de menos 1. Ou seja, o que nós descobrimos aqui foi que o G de menos 1 é superior a 1, que por sua vez é maior do que 0. Ou seja, o G de menos 1 é positivo. Bom, já descobrimos que o G de menos 1 é positivo. Certo? Esta parte está feita. Agora é rezar, quer dizer, não é bem rezar, mas é ter esperança que o G de 0 seja negativo. Deve ser, se as coisas estiverem bem feitas, será. Mas vamos ver então, o que é o G de 0. O G de 0 é 0 ao quadrado, é levantado a 3 menos 0 ao quadrado, menos 0, menos k. Ou seja, 0 ao quadrado dá 0, portanto isto fica 0 menos k, e 0 menos k dá menos k.
Mas menos k, o que é que nós sabemos de k? K é um número real positivo. E, portanto, se é um número positivo, menos k é um número negativo. Ora, um k maior do que 0, vem que menos k é negativo, o que implica que g de 0 é negativo. Portanto, g de menos 1 é positivo, g de 0 é negativo, pelo corolário do teorema de Bolzano, isto está feito, não é? Portanto, como g de menos 1 e g de 0 têm sinais contrários, pelo corolário do teorema de Bolzano Cauchy, G tem pelo menos um 0 isto pelo menos está um bocadinho mal escrito, um 0 em menos um 0. Reparem aqui numa coisa, eu já não sei se eu meti aqui intervalo fechado. Tá bem? Obviamente que se nós provamos que ele tem no intervalo fechado, também tem no intervalo aberto. Não é? Se nós provamos que ele tem no intervalo aberto, também tem no intervalo fechado. Não é? Porquê? Porque este intervalo que aqui tem, este, menos um 0, está contido no fechado. Não é? Portanto, se o 0 está naquele intervalo aberto, também está no fechado, certo? Portanto, isto quer dizer, ou seja, vai existir um C pertencente a este intervalo, menos um 0, tal que a imagem de C é 0. Pronto, mas o que é o G de C? O G de C não é nada mais do que H de C menos C menos K, que por sua vez, né, ter isto é a mesma coisa que ter isto, né? Por sua vez é a mesma coisa que ter H de C igual a C mais K. Ou seja, isto que está aqui é equivalente a dizer que existe um C naquele intervalo, tal que H de C é igual a C mais K. E, portanto, se existe um C naquele intervalo, se existe um ponto naquele intervalo onde H de C é C mais K, quer dizer que este C é a solução da equação H de X igual a X mais K. Portanto, é o suficiente para dizer, ou seja, a equação dada tem pelo menos uma solução em menos 1, 0. Certo? Não se esqueçam que este está contido em menos 1, 0 fechado. Portanto, se tem neste, também tem neste. Portanto, está feito. Temos então o exercício 3.1 feito. É um exercício de teorema de Bolzano. Poderia muito bem ser, por exemplo, um último exercício do exame. Não é muito complicado, mas também exige algum raciocínio, portanto, já sabem, este tipo de coisas podem sempre aparecer. Portanto, temos o 3.1 feito, vamos avançar para o 3.2, que é um exercício standard. Também. Pede para mostrar que a derivada é esta, a derivada desta função é esta, e para estudar a função h quanto à monotonia, a existência de extremos relativos. Portanto, derivar, achar os zeros, fazer um quadro decimal. Portanto, é isso que nós vamos fazer aqui no 3.2. Então, 3.2 diz primeiro derivada, portanto, o h' de x é a derivada desta coisa toda. Normalmente vamos derivar como um produto. É a derivada deste, portanto, a derivada deste vezes este aqui, é a derivada do primeiro pelo segundo, mais a derivada de x quadrado vezes x quadrado, voltando aqui ao princípio, a derivada de x quadrado vezes e levantada de 3 menos x ao quadrado, mais x ao quadrado vezes a derivada de e levantada de 3 menos x quadrado, ou seja, a derivada do primeiro pelo segundo, mais o primeiro derivada do segundo. Bom, a derivada de x ao quadrado é então 2x, é levantada a 3 menos x ao quadrado,
mais x quadrado. Agora, a derivada deste, cuidado, é a derivada do que está lá em cima, não é? Ou seja, a derivada do expoente, vezes ela própria. Reparem que nós queremos chegar aqui a isto, não é? Portanto, já lá temos um e levantado a 3 menos x ao quadrado, não é? Que eu vou meter em evidência, e depois deve haver outras coisas para pôr em evidência se isto fica resolvido. Em princípio, não haverá assim grande problema. Portanto, a derivada deste será então menos 2x, e portanto o que nós ficamos aqui, nem vou mexer neste menos 2x, reparem que nós queremos chegar, eu vou aqui copiar, para não simplificar acima, reparem que nós queremos chegar a isto, temos aqui este menos 2x, aqui assim, certo? Eu nem vou mexer nele ali, vou deixá-lo quietinho, está bem? Reparem, isto fica 2x levantado a 3 menos x quadrado, menos x quadrado, 2x é levantado a 3 menos x quadrado. Este menos vem para ali, não é? Portanto, o que nós vamos meter em evidência, reparem, esta parte toda aqui, okay? E se eu meter isto tudo em evidência, 2x levantado a 3 menos x ao quadrado, isto fica aqui 1, ou seja, este vezes este dá este, menos x quadrado, este vezes este dá este todo. E, portanto, está isto feito. Não é preciso fazer mais nada, isto está feito. Reparem que o sinal desta derivada, este aqui não vai ter influência nenhuma no sinal, está bem? Depende apenas e só do sinal deste e do sinal deste, está bem? Porque este aqui é sempre maior do que 0 para todo o x real, está bem? Portanto, só temos que achar os zeros, fazendo aqui então h' de x igual a 0, pode ser 2x igual a 0, ou é levantado a 3 menos x quadrado igual a 0, ou 1 menos x quadrado igual a 0. E, portanto, este fica x igual a 0. Esta que está aqui é impossível em R, certo? Vale a pena metê-la. Aqui fica x quadrado igual a 1, não é? Fica x quadrado igual a menos 1, não é? X quadrado igual a 1, que dá então x igual a 0 ou x igual a mais ou menos raiz de 1, x igual a 0 ou x igual a menos 1 ou x igual a 1. Portanto, vamos fazer um quadrozinho de sinal. Eu vou meter uma linha para pôr este todo, aqui este todo, e outra linha para colocar esta, se bem que o sinal desta primeira parte depende apenas do sinal de 2x e não do sinal desta, está bem? Sim? Portanto, porque aquela é sempre positiva. Vou fazer então aqui um quadrozinho, uma linha aqui, outra linha aqui, vou aqui fazer uma coisinha que vai me dar jeito para este tipo de coisas, uma linha ali, outra linha ali, Z. Ok, agora zuca, outra aqui assim. E agora, fazer aqui as colunas. Sempre aqui um espacinho. O primeiro 0, menos 1, depois o outro há de ser o 0, depois o outro há de ser o 1. Okay. Mais ou menos, tenham cuidado a construir esta tabela. Não é? Então aqui x, eu vou meter aqui 2x é levantado a 3 menos x quadrado. Portanto, este aqui depende apenas do sinal de 2x. Eu vou meter aqui, eu vou escrever mesmo isto, está bem? Depende apenas do sinal de 2x, pois é levantado a 3 menos x quadrado é maior do que 0 para todo o x real. Portanto, neste momento nós sabemos que esta y igual a 2x é uma reta de declive positivo, interseta o eixo do x no ponto 0, não é? Nós tivemos aqui várias coisas. Y igual a 2x. Portanto, aqui 1 menos x quadrado. Esta aqui nós sabemos então que é o gráfico, é uma parábola com a concavidade voltada para baixo. Eu sei que estou a desenhar para cima, eu já vou mudar para baixo. Não é? Eu não consigo muito bem desenhar
parábolas com a concavidade voltada para baixo, é sempre tudo muito mais torto e, portanto, gosto de fazer assim. Aqui temos então a derivada e aqui temos a função h, certo? Portanto, aqui escrevemos menos infinito, aqui, vou ter isto tudo a azul, eu não costumo ter isto tudo a azul, portanto, menos infinito, menos 1, 0, 1, e ali mais infinito. Portanto, esta que está aqui é negativa antes do zero, e depois positiva após o zero. O 2x vale 0 ali, antes do seu zero é negativa, após é positiva. Esta que está aqui, o menos x ao quadrado, os seus zeros são o menos 1 e o 0. Portanto, aqui o menos 1 e o 1. Até menos 1 ela é negativa. A partir de 1 também é negativa, não é? Entre menos 1 e 1, positiva. Portanto, positiva ali, positiva ali, positiva ali. Portanto, agora temos aqui produto entre números negativos, dá um número positivo. Aqui também dá positivo, não é? Mais por mais. Aqui dá negativo, aqui dá negativo. Mais por menos. Quando eu estou a multiplicar números com sinais contrários dá sempre menos, com sinais iguais dá sempre mais. Dá sempre números positivos. E, portanto, aqui é um produto dá 0, 0, 0. Quer dizer que a função h aqui é crescente, aqui é decrescente, aqui é crescente e aqui é decrescente. Aqui tem o máximo, aqui tem o mínimo e aqui tem o máximo. Como não nos pedem para determinar os máximos, eu não tenho que ir calcular estas imagens, está bem? Certo? Não é preciso. Se quiserem calcular, podem, mas não é, na verdade não é necessário. Portanto, agora é só dizer que h é crescente em menos infinito, menos 1, e em, torno a lembrar, não podem colocar união com, isso está sempre mal, ou está quase sempre mal. Pode haver um caso ou outro que não que esteja bem, mas em geral está errado porque falha a definição de função crescente ou de função decrescente. Portanto, é crescente ali e em 0 até 1, eu aqui tenho isto aqui tapado, portanto, de menos infinito a menos 1 e de 0 até 1 ela é crescente, é decrescente em menos 1 fechado a 0 fechado e em 1 fechado a mais infinito. Tem máximo relativo em x igual a menos 1 e em x igual a 1 e mínimo relativo em x igual a 0. Portanto, está feito. Portanto, isto era o que se pretendia, não era mais nada disto. Derivar, achar os zeros, fazer um quadro de sinal. É um exercício standard, não é nada de muito, é normal. Aparece várias vezes em exame. Ou isto, ou estudar o sentido das concavidades do gráfico de uma função, uma coisa ou outra aparece sempre. Portanto, temos este feito, vamos avançar para o 3.3. Então, o 3.3 diz o seguinte: considera a função f de domínio R+, definida por f de x igual a h de x vezes Ln de x. E mostrar que o gráfico da função h tem uma assíntota horizontal. Portanto, basta calcular o limite da função f em mais infinito e ver o que é que isto dá. Certo? É o que nós temos que fazer. Bom, é o que eu vou fazer. Portanto, nós temos aqui a função f, que é definida por 3.3. Portanto, a função f que é h de x Ln de x. O h de x é então x quadrado é levantado a 3 menos x quadrado vezes Ln de x. Eu, para simplificar já a minha vida, eu vou calcular aqui um limite em mais infinito. Isto envolve-me aqui umas exponenciais e umas coisas do género. Para já não. Vou deixar assim. Esta é a minha função. Portanto, eu agora quero mostrar que a função h, que o gráfico da função h tem uma assíntota horizontal, neste caso para mais infinito, porque o domínio da função f
R mais. Portanto, vou calcular o limite desta função em mais infinito. De f de x. Isto fica o limite, quando o x tende para mais infinito, de x quadrado é levantado. Esta coisa toda. Vou estar a escrever isto outra vez. Isto aqui. Então, reparem. Se formos a substituir, mais infinito ao quadrado dá mais infinito. Ln de mais infinito dá mais infinito. Portanto, tenho aqui o mais infinito vezes mais infinito. E aqui tenho L levantada mais infinito ao quadrado dá mais infinito. 3 menos infinito, ou seja, menos mais infinito, dá menos infinito. E a exponencial em menos infinito dá zero. Não é? Não se esqueçam que o gráfico da exponencial, menos infinito é uma coisa assim, não é? Quando o x tende para menos infinito, a exponencial tende para zero. Nós escrevemos muitas vezes L levantado a menos infinito igual a zero. Isto é um abuso de linguagem, vá. Assim, é mesmo um abuso, mas pronto, nós aceitamos. Portanto, temos aqui mais infinito e aqui zero. Portanto, temos aqui uma indeterminação, 0 vezes infinito. Poderia acontecer isto não ser indeterminação, e era limpinho, mas tivemos azar. Ou o que eu vou fazer, olhando aqui para este, eu aqui identifico aqui um limite notável. Porquê? Reparem, eu posso escrever isto assim. Limite, quando o x tende para mais infinito, de x quadrado vezes e levantado a 3 sobre e levantado a x ao quadrado, vezes ln de x. E este que está aqui, esta exponencial, se quiserem, vai mandar nisto tudo. Esta exponencial é que cresce mais rapidamente. Está bem? Este limite é de certeza zero. Nós só temos de arranjar a maneira de provar que é zero. Nós já sabemos que isto é zero. É daquelas coisas que nós em Portugal sabemos que isto vale zero, porque esta aqui cresce muito mais rapidamente, porque ainda tem ali um x ao quadrado, nem é L levantado a x, é L levantado a x ao quadrado. Isto daqui domina completamente esta expressão toda. Portanto, tem mais infinito, quando o x toma valores grandes, nem é preciso ser muito grandes. Se vocês substituírem o x por 10, isto fica E levantado a 100, e E levantado a 100 é um número estupidamente grande, é mesmo muito, quer dizer, isto estupidamente grande depende aqui do que é que nós achamos um número grande, não é? Há sempre números maiores do que qualquer número que nós possamos pensar, mas é um número muitíssimo grande em relação a 10 ao quadrado e a ln de 10. Portanto, é um número muito grande. Aliás, se vocês fizerem aqui a conta, se eu fizer aqui a conta, 10 vezes 10 não, se eu substituir o x por 10, fica 100 vezes E levantada a 3 vezes ln de... Eu não sei se isto dá para fazer o OneNote, às vezes dá, outras vezes não dá. Se eu fizer isto e se dividir por E levantada a 100, não dá para fazer. Deve dar, mas eu não sei como. Eu faço aqui na máquina. Fizerem aqui, aliás, eu posso fazer aqui na minha máquina. Tenho aqui. Já agora, acho que perder aqui um bocadinho de tempo não é mau. Nós pensarmos aqui no 100 ao quadrado, não é? 10 ao quadrado, não é? Vezes L levantada, vezes L levantada a 3, não é? Que era aquilo que eu tinha lá. Vezes Ln de 10. Se dividirmos por... Reparem que eu só substituí o E por o X por 10, não é? Porque 10 ao quadrado que é 100, se nós pedirmos aqui este valor aproximado, reparem que isto dá 1,72 vezes L levantada menos 40, isto é 0,00040 zeros, isto é quase nada. E eu só substituí por 10. Este que está aqui domina completamente a fração. Este limite é de certeza zero. Não é? Nós só temos de o provar. Isto nem deveria ser preciso, bastava dizer, deveria ser só preciso a gente dizer, este aqui cresce muito mais rapidamente, o limite é zero. Isto não era preciso fazer mais nada, mas pronto, nós temos de o provar mesmo. E, portanto, como é que eu posso fazer isto? Este é ao cubo, é uma constante, eu passo o K para trás, isto fica assim. Tenho aqui x ao quadrado, é levantado a x quadrado, vezes ln de x. Bom, reparem, este aqui é um limite notável. Se eu substituir aqui o x por
o x ao quadrado por y, fica y sobre L levantado a y, quando o y tende para mais infinito, isto é 0, e aqui fica Ln de mais infinito, fica 0 vezes mais infinito, continua a ser infinito. Mas, se eu fizer aqui uma coisinha, se eu dividir aqui por x, ou seja, dividir aqui por x e acrescentar aqui um x, certo? Reparem que eu multipliquei e dividi por x, o que eu obtenho aqui é x ao cubo. O que nós temos aqui é o limite, quando o x tende para mais infinito de, falta aqui o e ao cubo atrás, de x ao cubo sobre L levantado a x quadrado, vezes o limite, quando o x tende para mais infinito, de Ln de x sobre x. Este nós já sabemos que é notável, portanto, este limite é notável, vale 0. E este aqui, é só fazermos aqui uma pequenina mudança de variável, é chamar a este aqui y, e isto está feito também. Se eu chamar aquele y, fica, eu vou chamar aqui y igual a x quadrado, quer dizer que o x é raiz de y, está bem? Certo? E isto é mesmo raiz de y porque o x é maior do que 0, nós estamos a fazer o limite para mais infinito. E portanto, se o x é raiz de y, x ao cubo é raiz de y ao cubo, que é y levantada 1/2 ao cubo, que é y levantada 3/2. Tenho aqui o cão dos meus vizinhos a ladrar outra vez. E, portanto, se o x tende para mais infinito, obviamente, se o x tende para mais infinito, o y, que é x ao quadrado, também tende para mais infinito. Portanto, o que nós temos aqui é ao cubo vezes o limite do y tende para mais infinito de y levantado a 3/2 sobre L levantado a y, vezes 0. Inverte estes aqui, não é? 1 sobre o limite quando o y tende para mais infinito deste, L levantado a y sobre y levantado a 3/2, vezes 0. Reparem que este número não tem que ser um número inteiro, pode ser um número real qualquer, está bem? Neste caso é 3/2, portanto, temos aqui um limite notável, outra vez, portanto este dá levantado a 3 vezes 1 sobre mais infinito vezes 0, ou seja, é levantado a 3 vezes 0 vezes 0, que dá 0. Portanto, este limite deu 0, quer dizer que a assíntota é horizontal de equação x igual a 0. Bem? Portanto, está o assunto feito, temos o exercício resolvido. Já agora, se quisessem também poderiam fazer, era outra opção, o mesmo limite, podiam tê-lo resolvido assim. Eu não vou escrever aqui a palavra limite, está bem? É só para ver o que é que podiam ter feito. Em vez de acrescentar aqui x, podiam acrescentar x quadrado. Portanto, aqui ficaria x quadrado também, certo? O que queriam obter aqui era L levantado a 3 vezes x quadrado ao quadrado sobre L levantado a x quadrado vezes aqui Ln de x, podiam separar assim, está bem? Pronto, podiam separar isto tudo assim, certo? E depois, passando ao limite, ficaria então E ao cubo, limite quando x tende para mais infinito de x quadrado ao quadrado, sobre L levantado a x quadrado, vezes o limite deste, vezes o limite deste. Portanto, era outra maneira de resolver o mesmo limite, está bem? E, portanto, este aqui era notável, este aqui era 1 sobre mais infinito, que era 0, e aqui este, podiam fazer y igual a x quadrado, e o limite que seria daqui era y quadrado sobre L levantado a y, não é? Quando o y tende para mais infinito, porque se o y é x quadrado, o y vai tender para mais infinito. E, portanto, este aqui daria outra vez um limite notável, não era? Portanto, este é o limite notável. Ficaria 1 sobre mais infinito, que era 0. E, portanto, tínhamos aqui 0, não é? Tínhamos aqui E ao cubo vezes 0 vezes este limite notável, que é 0 vezes 0, e daria 0. Portanto, podiam fazer de uma outra maneira, era à vossa escolha, então, está bem? Podiam
Eu aqui dividi só por x, achei que não era preciso fazer por x ao quadrado, porque aqui fica logo este limite notável direitinho, mas se tivesse ali multiplicado e dividido por x ao quadrado, também ficava ali uma coisa muito simples, ou seja, também ficava uma coisa que se podia resolver facilmente, ou com mais ou menos contas podia-se resolver bem também. Portanto, temos aqui este exercício feito, a segunda parte da aula está feita, vamos voltar então já a seguir para a terceira parte da aula. Até já.